Fala, galera! Bem-vindos ao canal Poplay. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de um dos heróis mais icônicos dos quadrinhos, Demolidor, o Homem Sem Medo. Conhecido por suas habilidades sobre-humanas, mas também pela luta contra suas próprias limitações, o Demolidor é um personagem complexo, cuja origem e trajetória estão repletas de desafios, tanto físicos quanto emocionais. No vídeo de hoje, vamos explorar como Matt Murdock, o homem por trás da máscara vermelha, se tornou o defensor de Hell's Kitchen. Se você é fã de heróis e quer saber mais sobre a história do Demolidor, fica com a gente, porque a ação está prestes a começar. Em 2003, surgiu nos cinemas a primeira adaptação em live action do herói cego, Ben Affleck, conhecido por muitos como o Batman da Liga da Justiça, dá vida a Matt, um jovem que, após um acidente, perde a visão, mas desenvolve uma habilidade extraordinária, um tipo de radar sensorial digno de um verdadeiro morcego. Ironicamente, esse sim poderia ser o poder definitivo do Cavaleiro das Trevas. A grande questão é que o moleque cresce, se transforma num advogado de peso e, nas horas vagas, encara uma tonelada de vilões pelos telhados. E, claro, ainda nos presenteia com algumas pérolas no meio de tudo isso, mostrando que, apesar de tudo, sempre há um toque de humor e autenticidade na sua jornada. O filme já começa mostrando a cidade com super efeitos 3D de 2003. Detalhe interessante, todos os nomes aparecem em libras antes de serem revelados. Boa sacada! Logo de cara, vemos o próprio Demolidor, já nas últimas, se arrastando pelo chão de uma igreja, buscando ajuda. Enquanto sofre, ele aproveita para soltar um pouco de sua história. Era um moleque franzino, que namorava na melhor vizinhança da cidade, mas sofria bullying e vivia com seu pai, um boxeador que, além de lutar, também se virava trabalhando em outros bicos para sustentar a casa. Acontece que em determinado momento o moleque decide ir atrás do pai no novo trabalho. Acaba descobrindo o velho batendo em idosos e cobrando dinheiro. O cara tá fazendo bico de agiota. Então o moleque Matt fica decepcionado, sai correndo e, como estava em um lugar perigoso, acaba trombando com um mini caminhão. Mini caminhão esse que estava transportando substâncias radioativas e, enfim, elas acabam caindo e acertando os olhos do Matt. Depois disso, alguma coisa muda no DNA do garoto. Sim, ele perdeu a visão, porém todos os seus sentidos melhoraram. Tudo que faz barulho agora faz mais barulho, e meio que ainda mostra para ele a localização exata de cada objeto. Aí tá fácil ficar cego mesmo. Tanto é que o moleque fica mó de boa com isso. Até faz as pazes com o pai. Não demora muito pro Matt começar a testar todos os seus sentidos. A cidade vira um parquinho para ele. Ele perde o medo de fazer qualquer coisa e até começa a saltar por aí nos telhados. Virou o Homem-Aranha. Inclusive a aparição do lendário Stan Lee. Mais tarde o garoto tá assistindo uma das grandes lutas do seu pai, porém o velho tava apanhando de propósito como parte de uma aposta. Ele tinha que perder, mas com medo de decepcionar. Seu filho novamente o coroa resolve vencer a briga. Inclusive olha aí uma futura inspiração pro traje do garoto. A cagada é que os caras que estavam apostando nessa luta eram pessoas perigosas. Pessoas que provavelmente perderam muito dinheiro, e por isso o pai do Matt vira saudades. Mais um que cresce sem pai. Literalmente, acontece que esse episódio foi o grande marco e inspiração para ele se tornar quem é, o Demolidor indo atrás de criminosos e buscando vingança, já se preparando para ser o Batman no futuro. De volta aos dias atuais, acompanhamos um pouco da rotina do Matt adulto, se arrumando sem problemas para o trabalho, e indo fazer o seu papel como advogado. O professor é o acusado e o Matt acaba perdendo o caso por hora. Mais tarde, chega aquele momento meio constrangedor em que nosso herói veste sua roupa justíssima e sai pelas ruas na calada da noite, como um verdadeiro vigilante. Depois de alguns saltos acrobáticos dignos do Homem-Aranha, o Demolidor parte para acertar as contas com um professor que, apesar de seus crimes, saiu impune no tribunal. Ao chegar lá, ele encarna o Batman e distribui pancadas para todo lado,
numa sequência de luta bem coreografada, mas um tanto caótica, com luzes piscando, tiros ecoando mais alto que as falas e a trilha sonora. No fim, o professor até tenta escapar, mas acaba nos trilhos do trem, selando seu destino. Talvez tivesse sido melhor ficar só nas aulas. Essa cena deixa claro que o Demolidor não é apenas um herói, mas um verdadeiro anti-herói, que não hesita em eliminar os vilões de vez. No dia seguinte, e durante uma conversa com o seu melhor amigo esse que se pra você tem cara conhecida é porque ele é o Jon Favreau. Falei o nome totalmente errado. Mas enfim, o assistente das tecnologias do Homem de Ferro. O homem foi promovido depois. Daqui, do nada, Matt sente a presença de uma mulher irresistível entrando no local. Como ele sabe que é uma gata? Vai saber. Talvez ela exale um perfume de diva. E claro, nosso herói ceguinho, que não é bobo nem nada, aproveita a chance e vai puxar papo. E com a skin do Ben Affleck, fica fácil mesmo. A conversa rola. Ela dá uma de difícil, mas ao mesmo tempo não tão difícil assim, e sai do lugar. Matt, insistente, vai atrás, e os dois acabam protagonizando aquela cena clássica no parquinho, que mistura dança, duelo e uma pitada de constrangimento. Tudo isso só porque ela se recusou a dizer seu nome. Demolidor, o mestre da persistência, ou do supermachismo. No final da luta, finalmente descobrimos que o nome da mulher é Elektra. Sim, a mesma Elektra que depois dá as caras em Deadpool e Wolverine. Um nome super comum, né? Além disso, ela não é qualquer uma. É filha de um ricaço, com direito a carro particular e guarda-costas. Vida difícil essa dela. Em outra parte da cidade, somos finalmente apresentados ao grande vilão da história, o temido Rei do Crime. Se o rosto dele te parece familiar, talvez seja por aquela icônica cena da prisão. E olha só, aqui ele é negro. Parece ser a única versão do personagem assim, e ninguém nunca reclamou, o que é até surpreendente. Ah, e sim, o nome dele é literalmente Rei do Crime. Não é à toa que já esteve atrás das grades. O que sabemos sobre ele? Simples. Ele é absurdamente rico, completamente cruel e domina o submundo do crime. Não tem escapatória. Mas a trama realmente engrena quando Matt cruza o caminho de Elektra mais uma vez. Descobrimos que Elektra também carrega um trauma pesado. Quando criança, presenciou a morte da mãe. Isso acaba criando uma conexão entre ela e Matt, que protagonizam uma cena romântica no telhado. E aqui rola um detalhe interessante: graças à chuva, Matt consegue ver Elektra, já que as gotas d'água criam uma espécie de radar natural para ele. Aliás, vale a curiosidade: quando chove, o Demolidor praticamente enxerga como uma pessoa normal. No final da cena, rola até um beijo. Nesse filme, ser cego tá mais para um superpoder do que uma limitação. No dia seguinte, Matt e seu fiel amigo estão em uma festa da alta sociedade, caçando pistas. É nesse evento que acontece o primeiro embate indireto entre Matt e o Rei do Crime, sem que um saiba a verdadeira identidade do outro. Durante a conversa, Matt solta uma frase de impacto. Como advogado, ele só defende os inocentes. Ao que o Rei do Crime, no auge da vilania, responde com frieza: ninguém é inocente. Sabe demais. Se gostar desse Rei do Crime for crime, então podem me prender. E adivinha quem também estava nessa festa? Isso mesmo, Elektra. O casalzinho está cada vez mais próximo. Mas lembra que ela era filha de um ricaço? Pois é, acontece que esse tal magnata trabalhava para o Rei do Crime e agora quer sair do jogo. Péssima ideia. O problema é que, quando você entra nesse mundo, não tem saída fácil. E agora tanto ele quanto Elektra estão marcados como alvos. Sacando o perigo, pai e filha dão no pé antes que algo dê errado, deixando nosso querido Demolidor completamente broxado e sem ação. Quem conhecemos no meio disso tudo é esse mercenário careca aí. A coisa é que o vilão começa a perseguir Elektra e seu pai no carro. Ou seja, é hora do Matt virar herói, vestir seu manto de Demolidor novamente, iniciando a primeira
Super batalha de herói vs capangas-chefe do filme. Depois da treta generalizada, todo mundo dá no pé. O vilão foge, o Demolidor some. E adivinha quem paga o pato? O velho, é claro. Com uma facada certeira no peito, ele recebe um convite VIP para conhecer Jesus antes da hora, deixando Elektra oficialmente órfã entre os 20 e os 30 anos. Adeus, velho. Sempre lembraremos de você como um exemplo claro de que entrar no mundo do crime é um bilhete só de ida e sem direito a reembolso. Alguns dias depois, movida pela sede de vingança, Elektra decide que é hora de fazer justiça com as próprias mãos. Já versada em artes marciais, ela não perde tempo e assume o papel de justiceira, partindo para as ruas com suas afiadas armas ninjas. Seu alvo, o Demolidor, a quem ela culpa pela morte do pai. O embate acontece, com golpes trocados de um lado para o outro. Mas no fim, Elektra leva a melhor, o que não é surpresa, já que Matt relutava em lutar contra ela. A grande tragédia vem logo depois. Antes de perceber que o Demolidor era, na verdade, o amor da sua vida e que ele só estava ali tentando protegê-la, Elektra o atravessa com sua lâmina. Que reviravolta! Depois disso, quem resolveu participar da festa foi o careca mercenário, que diferente, vence a mulher bem facilmente. Antes da polícia chegar, o cara também atravessa ela na faca, corta o pescoço, joga ela de um prédio, e é aqui que sem mais nem menos ela vai partir. Dessa pra melhor. Bom, aparentemente sim, já que é isso que o filme dá a entender, porém o que sabemos é que ela é uma das personagens que aparecem em Deadpool vs Wolverine no futuro e tem até um filme próprio lançado em 2005. É aqui que voltamos para a cena inicial do filme, com o Demolidor na igreja pedindo ajuda pro coitado do padre, enquanto se confessa. Quem aparece novamente é o careca safado que não para de encher o saco, obrigando o Demolidor a lutar, mesmo que com o furo no peito. No fim, claro, o Demolidor vence essa luta facilmente, e como descobriu que o mercenário era só um capanga do rei do crime, esse é o novo alvo do Vingador desprovidos de visão. E vai ser um X1 mesmo, já que o chefão dispensou todos os guarda-costas dele para sair na mão. Solo e o Demolidor aparece lá mesmo estando todo arrebentado da última briga e esquecendo que ainda tinha um buraco de faca. Esse é a raiz. O problema é que dá a lógica. O herói é feito de boneca pelo rei do crime, apanha igual o cachorro e revela a identidade para mais um. Tá fácil demais descobrir quem é esse cara. Porém, na grande reviravolta, ele ativa o alarme de incêndio, fazendo a água cair do teto, e usando seu hack de visão infinita, termina a luta pela primeira vez tendo piedade do inimigo. Ele finalizou todos os capangas, mas o chefão resolveu poupar. Enfim, no fim das contas, quem tinha que vencer vence, quem tinha que perder perde. E o Demolidor continua sua incrível jornada de vigilante pelas ruas aí mundo afora. Bom, Demolidor é um daqueles filmes que dividiram opiniões. Tem seus fãs, mas também seus críticos. No fim das contas, sua nota na crítica ficou ali, pouco acima da média, beirando um 5 e alguma coisa. Apesar das controvérsias, o longa conseguiu se pagar. Com um orçamento de pouco mais de 75 milhões de dólares, arrecadou cerca de 170 milhões. Um valor que, embora positivo, pode ser considerado modesto, especialmente levando em conta o elenco de peso que o filme reuniu. Os que defenderam essa adaptação elogiaram o filme por ter uma trama mais sombria. Heróis que realmente se machucam numa luta e consequências mais reais durante o filme. Já os que criticam dizem que tentaram colocar tramas demais em um único filme, coisa que, sim, já foi até admitida pelo próprio diretor. Demolidor tem tantas tramas que chega a ser um pouco confuso. Temos a história do próprio Demolidor, a de Elektra, a do Rei do Crime, a do careca mercenário, e ainda tem a parte em que o herói tenta inocentar um cliente como advogado. Mas, sinceramente, essa parte é bem chata e um tanto desconexa. Não vale nem a pena entrar em detalhes nesse resumo. O fato é que para ser contado direito,
Demolidor precisaria de mais tempo de tela. Tanto é que fizeram a série live action do herói anos depois, que dizem que é muito boa. De qualquer forma, dá pra entender. O diretor do filme era só um fã que queria contar demais com tempo de menos. E assim termina a jornada do nosso herói cegueta, enfrentando vilões, se apaixonando, levando umas facadas e saltando pelos telhados como se fosse o Batman de baixa renda. Demolidor pode até dividir opiniões, mas uma coisa é certa: rendeu boas risadas e momentos épicos. Se curtiu esse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, dá uma conferida nos outros resumos aqui do canal. Tem muita coisa boa te esperando. Valeu e até a próxima!